Graça e paz, meu querido, seja bem-vindo à nossa 10ª aula do curso básico de preparação e formação de novos discípulos de Jesus ou dos nossos novos membros aqui da nossa igreja. Muito bem, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o que precisamos saber sobre a fé. E como sempre é bom lembrar, o assunto de hoje não vai tratar de todos os aspectos da fé, mas as coisas básicas ou essenciais para um alicerce e um fundamento da sua vida em Cristo, ok? Portanto, o que nós precisamos saber sobre a fé? E a primeira coisa a saber sobre a fé, queridos, é que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus capítulo 11, verso de número 6, que nos diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Ok? Então essa é a primeira coisa. Que sem fé é impossível agradar a Deus, até porque o justo viverá por fé ou por causa da sua fé, ou seja, o salvo caminha de fé em fé, até porque a fé é a mola mestra da vida dos salvos. Ok? Muito bem. Segundo lugar, que precisamos saber sobre a fé é o que significa fé, é o significado de fé. E Hebreus capítulo 11 vai nos trazer uma definição de fé e ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então, aqui é preciso entender, queridos, que fé nesse texto não é um pulo no escuro. Pois, segundo o autor de Hebreus, fé é certeza, é convicção. Pois para crer em alguém ou em alguma coisa, eu preciso ter certeza que ele é real, que ele é confiável. Eu preciso conhecer e saber se eu posso ou não confiar. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheço. Eu preciso ter prova para que eu possa confiar. É por isso que fé na Bíblia, em alguns textos, tanto em hebraico como em grego, é traduzida por confiança que descansa totalmente naquilo ou naquele que merece crédito, ok? Então essa é a segunda coisa a saber, tranquilo? A terceira coisa que o salvo precisa saber sobre a fé é que existe vários tipos de fé, ok? Então não existe só um tipo de fé na Bíblia. A Bíblia vai revelar e vai relatar, ok? Vários tipos de fé. Por exemplo, existe a fé histórica, a fé especulativa, que é aquela fé na informação histórica, resultado da tradição, da opinião pública, é aquilo que todos têm, que também é chamado de fé geral, ok? É uma fé humana, não é divina, mas também esse tipo de fé não salva. Por exemplo, não basta você crer ou ter fé em que de fato Jesus nasceu e viveu nesse mundo, ok? Isso é um fato histórico, todo mundo sabe disso. Tanto é que a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Mas só saber que Cristo nasceu e morreu, está de braços abertos para te receber, isso também não salva, ok? O que te salva é se jogar, depender completamente de Cristo, ok? Entender que aquele sacrifício foi por você, e eu confio naquilo. Aí sim, você será salvo. Mas só por saber, isso é chamado de fé histórica.
fé geral. Muito bem? O segundo tipo de fé é fé miraculosa ou fé milagrosa. Ok? Como foi o exemplo dos 10 leprosos, né? Lembra disso? Eles creram que eles iam ser curados, porque Jesus disse que eles iam ser e pronto, acabou. Ok? Mas você vai ver que só um de fato fez algo a mais e somente aquele que Jesus, olha, a tua fé te salvou. Mas os outros foram curados da lepra, ok? Então, a fé milagrosa é a persuasão intelectual de que eu serei instrumento ou beneficiário de alguma coisa. Então, eu posso receber aquilo ou eu posso ser instrumento. É por isso que Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, e eu gostaria até de ler com você, para você entender exatamente isso, ó. Mateus capítulo 7. Capítulo 7, os versos, já último ali, o verso de número 21, onde diz assim, ó: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então perceba que por causa do nome de Cristo, esses disseram que fizeram o quê? Expeliram o demônio, profetizaram, fizeram muitos milagres, mas por causa do nome. Até porque, se tem uma coisa que Deus zela é pelo seu nome, ok? Mas só o fato de eu ter essa fé miraculosa, de ser instrumento ou beneficiário de um milagre, isso também não me salva, ok? Muito bem. E outro tipo de fé, o terceiro tipo de fé, é a chamada fé temporal, ok? Que esse nome temporal é derivado daquela parábola do semeador, ok? Que está lá em Mateus capítulo 13, verso 21, verso 20, o verso 21, ok? E é chamada de temporal porque não é permanente e não se mantém nos dias de provações e perseguições. Veja que o texto diz que eles ouviram a palavra, eles creram alegremente na palavra, mas quando veio a perseguição, quando veio a provação, eles se foram. Ok? Então, em geral, pode-se dizer que a fé temporal se baseia na vida emocional e busca satisfação pessoal em vez da glória de Deus. Porque na hora que é para provar, na hora que é para ficar, de fato esses vão embora. Ok? E também o quarto tipo de fé é a fé salvadora, ou a fé salvífica. Essa que é a fé verdadeira que a Bíblia diz. Que é aquela convicção produzida pelo Espírito Santo no coração, contra a veracidade do Evangelho, e uma segurança, uma confiança nas promessas de Deus em Cristo. É uma confiança que descansa totalmente naquilo ou naquele que merece crédito. É uma confiança dependente de Deus com autorrenúncia, ok? É por isso então, queridos, que devemos saber as características dessa fé salvadora, até para não sermos enganados, ok? Ou acharmos que estamos na fé verdadeira e às vezes não estamos. Então, quais são as características dessa fé salvadora? Então, primeiro, característica é que ela se origina no próprio Deus, ok? Atos 3,16. Ela é um presente de Deus, é um dom do Espírito, ou seja, é o Espírito que distribui, ok? Muito bem? Tem vários textos que falam isso. Ela é direcionada para Deus e Cristo, ok? Até porque ela é uma fé teocêntrica, ela está centrada em Deus, ela é cristocêntrica, ela está centrada em Cristo,
ela crê no Pai, ela crê no Filho, porque crê no Filho é mesmo que crê no Pai ou vice-versa. Sem Jesus, o Pai continua inacessível a nós, a mim, a você, queridos. Então, outra característica dessa fé salvadora é que ela é direcionada para a palavra. Ou seja, eu não posso crer em Deus sem crer na sua palavra. Eu não posso dizer assim, ó, eu creio em Deus, mas não creio na palavra dele. Não existe isso. É a mesma coisa eu dizer, ó, eu creio em fulano, mas naquilo que ele diz eu não acredito. Que trem doido é isso, né? Então, por que eu não posso crer em Deus sem crer na palavra? Porque, em última análise, a base da nossa fé é a palavra. Porque nós não podemos ter conhecimento de Deus ou crer em Deus sem a palavra que o revela. Deus se revela através da sua palavra. E nós o conhecemos através desta palavra. Ok? E outra característica dessa fé salvadora é que ela é resultado da eleição divina. É por isso que essa fé não é de todos, como diz Atos 3:18, 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 3, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, Tito 1:1, Tiago 2:5, ou seja, só os eleitos crerão, irmãos. Ok? Ou terão essa fé salvífica. Isso está em João 10, 16 e o 26, em João 6, 37 e 39, no João 17, 2, em outras palavras, os que creem fazem-no por serem eleitos, Atos 13, 48. Portanto, todas as pessoas que nele creem são aquelas exatamente que o Pai deu a Cristo, João 6, 37. A fé salvadora também é resultado da regeneração. Essa é outra característica. É fruto da intervenção do Espírito e torna-nos habilitados para irmos a Deus. Torna-nos fraternos, obedientes, esperançosos. Essa é a outra característica. Testemunhas vivas do Senhor. Deixa eu mostrar um texto aqui para você. Em João, no capítulo 12. Olha que coisa interessante, porque aqui tem um tipo de gente que crê, mas eles não querem dar testemunho de Jesus, e portanto você vai perceber que esse não é uma fé salvadora. Por exemplo, 42 diz assim, ó, João 12, 42 diz, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas. Por quê? Amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Você viu que tipo de fé é essa? Você acha que esse tipo de gente aqui teve uma fé salvífica, uma fé verdadeira? Outra característica dessa fé, queridos, é que ela nos conduz ao crescimento. Eu vou dar fruto, eu vou produzir, eu vou crescer, eu vou caminhar e caminhar para frente. Também outra característica é que essa fé salvadora, verdadeira, ela produzirá boas obras. E também nos torna perseverantes. Veja outro texto de João, capítulo de número 8, verso de número 31, que vai dizer assim, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Somente quando eu sou perseverante, querido, é que eu provo que de fato a minha fé é real. Sem perseverança não tem jeito, ok? E outra característica da fé salvadora é que ela nos torna vitoriosos em Cristo. E uma outra característica é que a fé salvadora traz certeza da salvação, porque eu creio naquilo que a palavra de Deus me diz. E a palavra de Deus me diz, se eu creio no Senhor Jesus, eu sou salvo, eu tenho a vida eterna. E isso em João, no Evangelho de João, na carta de João, vai dizer várias vezes exatamente isso. Ok?
Essa então é a terceira coisa que a gente precisa saber sobre a fé, que existe vários tipos de fé. A quarta coisa que o salvo precisa saber, queridos, sobre a fé, é que fé sem obra, ou fé sem obras, não é fé. É por isso que Tiago, olha, veja o que Tiago vai nos dizer. No capítulo 2, verso 17, diz assim, ó, e o 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então o que Tiagão está dizendo aqui, queridos? É justamente isso aqui, ó. Que se a fé não tiver obras, por si só, ela é morta. Então perceba que para Tiago, ou Tiago ressalta, o fato de que a fé tem que se manifestar em boas obras. Senão é fé morta e de fato é inexistente. Porque fé e vida andam juntas. A sua fé é manifestada na prática, através de atos de justiça. Na perspectiva de Tiago, a fé cristã não é algo teórico ou estático, mas é prático. Ou seja, não existe dissociação entre o que se crê e o que se vive. É muito incoerente, querido, eu dizer assim, olha, eu creio nisso. Por exemplo, eu creio que esse caminho é o correto, mas eu não ando nele. É estranho para a Escritura, ok? Porque não existe essa dissociação no que se crê do que se vive. Ou seja, a minha fé é que determina o que eu vou fazer, a minha prática, ok? Então perceba que as obras elas não salvam, como a Bíblia inteira vai nos dizer. Mas as obras provam que eu sou salvo. Em outras palavras, a prática das boas obras é a evidência de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma fé salvadora, ok? Então as obras, ela autentica a minha fé. As minhas obras provam a minha fé. Resumindo então isso aqui, ó. As obras, elas não produzem fé. É a fé que produzem obras. As obras confirmam a minha e a sua fé, ok? Então é isso que nós precisamos saber basicamente sobre a fé, ok, irmãos? Então, você que está fazendo o nosso curso, você precisa fazer os exercícios da lição de número 10. São 11 perguntas sobre a fé, ok? Então, responda as questões e se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma falta de entendimento, nos procure para podermos entender melhor o que a Escritura nos diz ou o que precisamos saber sobre a fé, ok? Muito bem, vamos orar então, queridos? Vamos encerrar orando.